A 4ª Conferência Municipal do Meio Ambiente começa amanhã. E o Jornal da Câmara recebe agora o assessor de Relações Institucionais da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, Beto Custódio. Beto, boa tarde. Quais os principais pontos que vão ser debatidos nessa conferência? Boa tarde. O grande debate é o que nós vamos fazer com os resíduos que estão hoje no total da cidade de São Paulo. Então, infelizmente, os aterros a cada dia que passam ficam maiores, né? E nós precisamos de viabilizar um processo de educação ambiental com a nossa sociedade, envolvendo alunos, professores, o conjunto da sociedade civil, até porque o prefeito Haddad tem como plano pular de 1,7% para pelo menos 10% até o término desse governo. O senhor acompanhou as últimas edições da conferência? Na verdade, a conferência ela começa exatamente no dia de hoje, ou seja, às 18 horas no AMB. Nós teremos lá aproximadamente 800 delegados e delegadas que, logicamente, darão início a um processo de formatação para as novas ações no conjunto da cidade de São Paulo, até porque nós precisamos de fazer com que a sociedade recupere, reutilize e reuse os objetos que normalmente nós jogamos fora. Adalberto, nós tivemos ontem aqui um vereador também ligado à bancada de meio ambiente, Ricardo Yang, do PPS, e em países como o Brasil, o coeficiente de reciclagem é muito pequeno. Caminhamos para um cenário em que as grandes cidades vão padecer cada vez mais com um problema chamado lixo. Exatamente. Infelizmente, nós deixamos de reaproveitar aproximadamente 90% a 95% daquilo que a gente imagina que não serve mais, né? Sim, mas o vereador Ricardo Yang, ontem, aqui mesmo no Jornal da Câmara, contou que em países desenvolvidos, a gente não pode estabelecer uma comparação sólida entre o Brasil e a Suécia, por exemplo, o Brasil e o Japão, esse coeficiente de reciclagem já chega perto de 60% a 70% do lixo produzido. Pois é. Ou seja, a agenda ambiental é altamente extensa. A lição de casa do brasileiro é absurdamente extensa. Infelizmente, não houve nenhum tipo de investimento para que o conjunto dos municípios brasileiros viabilizasse essa forma de tratamento. Então, o Ricardo Yang tem razão, infelizmente nós estamos atrasadíssimos. Houve um processo de iniciação de reutilização desses elementos que a gente chama de resíduos em 2001. Infelizmente, ele foi abortado em 2005. A gestão entendeu que não era aquele momento que é para a gente começar ou reiniciar a reciclagem em São Paulo. E agora, felizmente, nós vamos começar. Ou seja, a ANLURB, que é uma autoridade municipal de limpeza urbana, que é ligada à Secretaria Municipal de Serviços, tem essa responsabilidade. Então, os delegados e delegadas, nós vamos, por exemplo, nós temos lá a implantação, agora o prefeito já anunciou, de 4 megacentrais. Uma na Zona Sul, na Miguel Yunes, né? Outra na Zona Norte, aqui na Marginal Tietê, uma ali perto de Jaçanã, Vila Maria, estamos definindo, e a última no bairro de São Mateus, na Zona Leste. Essa é uma mega central com aquele sistema automatizados, né? E bem evoluído. Aliás, o Simão Pedro, que é o nosso secretário, esteve na Europa essa semana exatamente para começar a dialogar com as indústrias, para saber das novas tecnologias para implantar. Fora isso, nós temos os ecopontos que estão sendo implantados, nós temos ainda as centrais de triagem. Estão ampliando o número de ecopontos na Estamos cidade. ampliando. Somente neste ano aqui, nós pulamos entre 15 a 20 ecopontos apenas nesses 8 meses de governo. Com relação a essas megacentrais, há uma previsão de implantação delas? Então, primeiro nós temos que ter a parte de editais, né? Ou seja, nós vamos agora abrir a concorrência, as áreas devem ser áreas públicas de aproximadamente 15, 20, 30 mil metros quadrados, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa máquina, ela vai separar, por exemplo, nós chamamos de valor agregado. Então, o vidro amarelo, verde, vermelho, branco, se ele estiver junto, se as cores estiverem juntas, ele tem um valor muito diminuído. Se elas estiverem separadas, a gente chama de valor agregado. A mesma coisa para o papel, a mesma coisa para a lata, para o metal, para o alumínio, enfim, nós com certeza entraremos aqui numa fase muito importante. São Paulo, e a exemplo de Brasília, que já está bem avançado o processo de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a cidade de São Paulo aqui, então, aprovando esse plano municipal, com certeza chamará aí os vereadores, os deputados da capital, a sociedade civil, a grande imprensa como um todo, para cooperar nesse sistema de educação ambiental. Agora, voltando à conferência, Beto, qual que é a programação?
Então, nós temos lá uma série de mesas, né? Ou seja, nós vamos Quem ter... que deve participar dela, os temas que vão Então, ser primeiro o debatidos? prefeito fará a abertura hoje, por volta de 18 horas. Nós temos todas as centrais de triagem participando, as cooperativas, que já existem, ambientalistas, parlamentares, religiosos, sociedade civil como um todo. Então, tem sido um debate muito rico. Eu, particularmente, nunca aprendi tanto quanto nesse último período, nessa questão socioambiental. Então, teremos lá todas as lideranças ligadas. Você vai ter gente lá da SOS Mata Atlântica, gente do Greenpeace, enfim, ambientalista. Mas quem chegar lá e quiser assistir, pode assistir? Para a abertura, sim. Para a abertura, E para as mesas temáticas? Para as mesas temáticas, você tem lá as pessoas que são designadas, né? E os delegados é que votarão nos temas que serão colocados. Sim, mas a possibilidade de que se alguém vai lá e quer assistir essas mesas temáticas, consegue acompanhar? Consegue acompanhar, só não tem poder de voto, né? Que é apenas os Sim. delegados que terão. Porque dali, desses 800 delegados, nós tiraremos para a etapa estadual, que acontecerá na segunda quinzena do mês de setembro. E depois, as estaduais tirarão delegados para a nacional, que é para o mês de outubro. Adalberto, a nossa produtora Thalita Dias levantou toda a programação da Conferência Municipal do Meio Ambiente, a 4ª edição, e há um item aqui que chamou bastante atenção nisso aqui. Responsabilidade ainda não compartilhadas. Tecnicamente, o que são essas responsabilidades não compartilhadas e como elas contribuem para o agravamento da situação? Primeiro, assim, é um debate muito interessante. Nós temos a responsabilidade de quem produz, ou seja, quem produziu a garrafa, o vidro, a PET, o papel, o papelão, esses terão obrigação de reconduzir, de dar a destinação final para esses materiais. Nós chamamos de logística reversa. Então, por exemplo, quem produziu o livro, tem lá uma ação no governo nacional, já dialogado com a presidenta Dilma, de que há responsabilidade dos produtores exatamente também para a destinação final. Por exemplo, você pega aqui as garrafas PET. Podem perceber que o número de garrafas jogadas hoje ao longo dos córregos ou rios, vamos pegar aqui o Rio Tietê, já é um número muito reduzido. E a nossa ideia é zerar, ou seja, dizer o seguinte, tudo que está aqui é reciclável. E eu tenho aqui uma lição de casa que eu gosto sempre de pedir aonde eu vou, às universidades, às escolas e aos meios de comunicação. Nós podemos começar na nossa casa, independentemente da conferência, independentemente da determinação do prefeito, do governador, da presidenta. Por exemplo, todos os produtos que nós descascamos, a melancia, o melão, o abacaxi, enfim, todas as frutas, com as cascas, a gente tem mania de jogar fora. Não, aquilo você aproveita, né? Principalmente quem tem um jardim, grande parte da nossa população ou tem, mesmo que seja em apartamento, na varanda, no quintal, você faz o seu próprio adubo lá. A mesma coisa tecido, quer dizer, vai ter uma central exatamente para reciclar os tecidos que nós normalmente jogamos fora. Quer dizer, para a gente encerrar mesmo, essa questão que envolve o compartilhamento da responsabilidade é a pessoa que produz determinado material ter responsabilidade sobre o encaminhamento dele após o uso. Também. Principalmente é isso. Agora, quem usa esse material, ele não pode fingir que não foi educado para tal. Ou seja, tem que colocar no compartimento correto. É alumínio, é óleo, é água utilizada, é a terra, é o plástico. Ou seja, quem usa também tem a sua responsabilidade. Agora, a logística reversa, ela vai facilitar a destinação final desse chamado lixo que nós chamamos de luxo. Legal, Beto. A conferência começa hoje, então, às 18 horas a abertura. É isso? Exatamente. Onde que vai ser? 18 horas no AMB, aqui pertinho da Marginal do Tietê. E vai até Tietê. quando? E vai até domingo, por volta de 14, 15 horas. Amanhã teremos o dia inteiro para trabalhar essas questões. Legal. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço e muito obrigado aí aos espectadores da TV Câmara São Paulo.